aceitar o nosso convite. Na verdade, o professor tem sido uma pessoa bastante aberta e muito simples de lidar com ele, que os nossos convites sempre têm recebido da melhor forma possível. Obrigado, professor, por fazer parte do nosso painel. Vou consigo agora no que interessa, tem que ver mesmo com a eleição, a nomeação dos novos conselheiros para o Presidente da República. Na verdade, nomes surgiram ontem e hoje foram mesmo tomar posse. Uma visão geral sobre estes conselheiros. E acha o professor Conrado que, por exemplo, no caso do João Machatini, nós temos que considerar o seu passado, que ainda está em dúvida, para avaliarmos aquilo que poderá ser o seu contributo para o Presidente da República, enquanto conselheiro? Muito obrigado, Dava. Estou profundamente agradecido também por estar aqui. É verdade que me sinto um pouco consternado, porque não esperava estar ao lado de dois políticos moçambicanos. Não era esta, na verdade, a perspectiva que eu tinha do debate, mas porque também me encontro neste momento, eu começaria por dizer que o princípio da respeitabilidade discursiva tem que ser inerente ao discurso que nós fazemos. Sim. Eu vou partir deste princípio. Recorde-se que há talvez um aspecto que não deve escapar à sociedade. Nós temos duas trajetórias que podem condizer com aquilo que a gente articula como discurso fundamental. Por um lado, nós podemos fazer discurso ad hominem, quer dizer, discutir pessoas, podemos desarticular pessoas, podemos discutir as suas qualidades, discutir as suas não qualidades. Esta é uma perspectiva. Sim. Aceitável. A segunda, nós podemos discutir o percurso, a história, a trajetória, a consistência, a consubstancialidade, a extensão do que é que elas dizem. E nestes dois planos discursivos, eu tenho a impressão que não comungo muito com a ideia do discurso ad hominem, do ataque ao homem. O que é mais importante para Moçambique, se nós tivermos que analisar com alguma profundidade, não é tanto quem é um ministro, quem é um conselheiro, quem não é um conselheiro neste momento. O que me parece fundamental hoje é discutirmos aquilo que são os princípios meritocráticos das pessoas. Vamos questionar, por exemplo, um aspecto muito simples. Se nós temos um ministro que está no Ministério, por exemplo, como o Dr. Magala, que é conselheiro do Presidente, qualidades comprovadas, Banco Africano de Desenvolvimento, é funcionário sénior, esteve em Moçambique na EDM e mais tarde nos seus transportes, comprovou e mostrou. Mas durante a sua gestão do Ministério, houve várias situações que, muito provavelmente, podiam escapar à capacidade do indivíduo. Podiam ser problemas relacionados com o contexto, o sistema, pessoas que não compreendiam a filosofia do que era necessário fazer. Responsabilizar uma pessoa chama-se individualismo metodológico, ou seja, nós fazemos da pessoa o espectro fundamental da análise e concentramos todas as consequências do que é que se faz ou não se faz nessa pessoa. Mas isto não me parece fundamental. Por quê? Porque um governo não é apenas constituído por uma pessoa. São várias articulações. É por isso que é um sistema. Fica que a articulação de instituições, pessoas, estruturas e até o Dr. Muxanga sabe muito bem, porque aprendeu isso no mestrado em administração pública, que quando se fala de governação é uma tripla articulação. Governo central, estruturas de poder paralelas, estruturas internas, burocracia. Estas três dimensões depois articulam-se com as dinâmicas que escapam, inclusivamente, àquilo que é a articulação fundamental do funcionamento do Estado. Responsabilizar uma pessoa é fácil, porque é um argumento fácil. Por quê? Porque é fácil dizer que este não fez. Mas o que me interessa a mim discutir hoje não é tanto, na verdade, sobre quem é o ministro X, quem é o ministro Z,
ou quem é o conselheiro Y. O que me interessa é as escolhas que foram feitas. Veja bem, nós podemos contestar as escolhas por convicções de ordem individual, de percepções individuais. E até podemos ser lerdos na compreensão do que é que significa isso. Podemos ter até algum tipo de lamúria em relação a uma certa circunstância. Podemos até também ser pessoas cuja capacidade cognitiva não penetrou o substrato das escolhas sobre o qual se fundou a decisão de um governo. Ok. O que eu tenho entendimento é que, apesar de nós termos grandes dificuldades estruturais dentro do país, mas também existem algumas potencialidades internas ao sistema que nós temos que aproveitar. Ok, mas por exemplo, quando fala aqui da questão da meritocracia, que tem muito a ver com a questão do mérito, a capacidade de reconhecer alguém, estaríamos, por exemplo, a reconhecer algum mérito para o caso do João Machatin, para que possa ser chamado para esta função de conselheiro de Não tenho dúvida sobre as presidente. competências intelectuais. Aliás, Ok. eu diria até, em bom rigor, aqui, em presença do meu co-painelista, portanto, Dr. Muchanga, sabe muito bem que, em termos de capacidades, competências, articulação e conhecimento dos problemas, ele tem conhecimento dos problemas. O Sr. Muchanga sabe. Sabe disso. Ele sabe perfeitamente disso. Por quê? Porque o Dr. Muchanga pode ser tudo, mas menos inconsciente ou desconhecedor das pessoas das quais ele fala. Ele sabe disso. Tem competência para saber quem são essas pessoas. Agora, ele pode discutir a inserção da pessoa dentro de um sistema e a sua impossibilidade ou ainda desconexão com as dinâmicas do funcionamento de um setor. Isto é uma coisa. Mas a segunda parte fundamental, nós tivemos não só uma chatina, veja as pessoas que foram escolhidas para conselheiros. Ok. Mas, por exemplo, quando diz que há um passado, o Sr. Muchanga também fala de um passado de João Machatin que diz que deveria ser levado em consideração agora na nomeação do João Machatin. Acha que devíamos ir por essas vias ou dava-se mesmo uma chance de João Machatin de poder, se calhar, partilhar aquilo que é o seu saber com o Presidente da República enquanto conselheiro ou enquanto gestor deste gabinete de reforma e projetos estratégicos? Mas se nós entrarmos nesse tipo de argumentação, eu podia perguntar aqui, em bom rigor, se, por exemplo, o Dr. Muchanga, a sua história é imaculada, não é imaculada. Todos nós não temos... Eu já não estou a perceber. Está-se a discutir o Muchanga ou está-se a discutir o Machatin? Então, estamos sobre o Machatin. Ele Machatin. está a argumentar. Não, Vamos deixar ele falar depois. Sim. Eu acho que nós temos uma agenda concreta aqui. É para verificar, colocar fio de prumo ou nível a cada conselheiro. Ok. Vamos deixar ele terminar, depois vamos dar a palavra para que possa responder, Sr. Muchanga. Avança. Tem profunda razão. O objeto fundamental não é tanto, portanto, o meu co-painelista, mas é, sobretudo, avaliarmos se as escolhas que foram feitas são substanciais ou não. Então, vamos entrar para o objeto de fundo agora. A República de Moçambique é um Estado. E, sendo um Estado, nós sabemos que há dois grandes desafios que nós temos em Moçambique. O primeiro grande desafio é que a sociedade moçambicana espera que os melhores moçambicanos possam desempenhar papéis, possam respeitar as expectativas, as convicções, podemos assim dizer, futurologias do que eles esperam. A consubstancialidade e a esperança de uma sociedade, ela não está muito nas pessoas. Fala mas dos melhores moçambicanos. Está, de facto, a considerar que estes, ou, por exemplo, o João Machatin está entre os melhores moçambicanos para ocupar aquela função. Dava. Se quiser entrar para uma discussão de pessoas, é muito complicado. Vamos discutir questões de ordem sistémica. Na universidade, nós não discutimos pessoas, discutimos ideias, princípios, competências. Discutimos articulação das pessoas com aquilo que elas podem fazer. Discutamos, então, o problema de fundo. As pessoas escolhidas podem ou não desempenhar os papéis aos quais foram consignadas e designadas. Estamos a discutir a pessoa. Exato. A pessoa não é relevante.
Mas aí, quando É leva uma função. Um conselheiro... o debate para aí, estamos a olhar para a pessoa. Não. Ok, mas avança. Discutir uma função é uma coisa. Discutir a pessoa é outra coisa. Eu quero discutir a função. O que é um conselheiro? O conselheiro é um indivíduo que tem uma trajetória profissional, Ok. tem uma trajetória académica, pessoal, e que dentro dessa experiência, portanto, enorme, ela levanta algumas questões que podem ajudar o país a avançar. Ok. O discurso da imaculidade sobre os seus atos que precedem e que muitas vezes vão para além da pessoa, estes aspectos, para mim, na verdade, podem ser um discurso politicamente correto, mas não é técnica e intelectualmente correto, por uma razão muito simples. A seleção de um porta-voz de um partido não é tanto porque a pessoa teve um passado, por exemplo, horrível, mas é tanto por causa das suas competências discursivas, pelo menos devia ser assim, e também tem a capacidade de colocar as coisas. E deixa-me colocar-lhe uma coisa muito simples. Só vou lhe dar uns 40 segundos para podermos avançar com o João Massado. Eu, quando olhei para a estrutura, portanto, das escolhas que foram feitas, eu tive uma posição de um moçambicano profundamente humilde, que vive nas extremidades da sociedade e olha com atenção o que é a sociedade. Eu vi 3 coisas fundamentais. A primeira, o princípio do mérito. Das pessoas que foram selecionadas, eu vi mérito. Das pessoas selecionadas, eu vi dignidade. Das pessoas selecionadas, eu vi consistência. Agora, há alguns aspectos do seu passado... Na verdade, olhou para pessoa por pessoa, para poder achar este mérito. Uma coisa é ver as qualidades, em filosofia da pessoa. Qualidades. Sim. Outra coisa é discutir a pessoa na função. E eu não estou interessado em discutir pessoas. Tudo bem. Isso pode fazê-lo, mas eu não me interesso. Mas deixa-me terminar um aspecto fundamental. A escolha, portanto, dessa estrutura dos conselheiros, do meu ponto de vista, parece-me ser fundamentalmente orientada para os resultados e, sobretudo, ela consigna-se a uma ideia geral, portanto, do Estado moçambicano. Qual é a ideia geral? Nós precisamos de ter indivíduos comprometidos com a causa nacional. Se alguém me disser que um dia houve um indivíduo que foi ali, nomeado como conselheiro, que foi contrário aos interesses fundamentais da pátria moçambicana, aí eu posso concordar que, de facto, há alguma razão para desconfiar. Mas, se isso não houver, nós não podemos ter. Eu vou terminar com um texto fundamental. Em 1808, o grande filósofo alemão Fichte escreveu um discurso à nação alemã. Disse 2 coisas fundamentais. O melhor alemão não é aquele que, em momento particular da sua história individual, não fez mal. Mas é, sobretudo, aquele alemão que hoje acorda para defender a causa da construção da nação alemã. Voltamos assim, este é fundamental. professor, para poder desconstruir este texto que nos traz agora para a reflexão. Nós vamos agora com o Msanga, que parece que já quer responder. Muito obrigado. Antes de eu lhe fazer a pergunta, pode até avançar, percebo assim, que tem algo que gostava de deixar ficar. O que eu percebi é que o doutor Corrado é pior professor. E quando eu lhe conheci como estudante da universidade, nunca pensei que havia de ter pensamento desta natureza. O que está a defender aqui é igual a pegar o pior professor, o professor que tem o pior aproveitamento e colocar como diretor pedagógico da escola. Não tem como ensinar pelo exemplo. É igual a pegar aqueles que andam a roubar dinheiro, que dizem que é do muro da escola ou é do guarda, e vão construir suas casas, colocá-los como gestores das direções de educação a nível de distrito ou província. Ou por outro, pegar o pior reitor, quer dizer, o pior professor universitário e colocá-lo como reitor na universidade. Pelo menos os professores que me deram mestrado não aceitavam muito isso. É por causa disso que nas ciências sociais, ali na Universidade de Eduardo Mondlane, sempre houve barulho, porque diziam que aqui é academia. O comandante é o melhor, aliás, o comandante de batalhão é o melhor comandante de companhia. Não pode ser um qualquer. Então, estas regras estão lá.
Agora está claro porque o nosso ensino está da forma como está, já que o doutor Corrado foi formado até na França para vir melhorar a qualidade de ensino e traz ideias desta natureza. Lamento. Olha, o Machatini está reprovado. Eu demonstrei aqui. Usou fundos públicos de forma abusiva e dispendiosa. Isto devia preocupar qualquer moçambicano. Vai para Catemba aqui. Há um furo que ele fez, custou 6 milhões. Vai para Mopeia, há de apanhar um furo que ele fez. E sanitário, custou 6 milhões. Esse que eu estou a dizer, também custou 6 milhões. Por que mesmo valor, se no outro lado havia infraestrutura? O que eu estou a dizer, os zambesianos estão a ouvir, porque ficaram privados de ponte para saírem de Magaja da Costa para Mcuba. Uma estrada que quem dirigiu e verificou foi o Machatini. O presidente Nunes ficou sem ir à sua quinta na estrada que vai à ilha de Moçambique. Quando você sai da ilha de Moçambique, em direção a Mussoril, há uma baixa ali. Machatini sabe o que eu estou a dizer. Samora dizia que aquele que guarda a semente de milho na gaveta nunca vai colher maçaroca. Portanto, ainda que Machatini tenha diplomas em toneladas, se ele não consegue pôr o conhecimento dele ao serviço e benefício do povo moçambicano, ele não é nenhum intelectual válido. O governo poderia ter destinado o dinheiro de Covid a cada ministério. Por exemplo, o dinheiro destinado às escolas teria dado ao Ministério da Educação, o dinheiro destinado à saúde teria dado ao Ministério da Saúde. Mas o presidente Nunes, naquela altura, entendeu que eram programas estratégicos. Então tinha que ir buscar o ministro que ele confiava, que foi o Machatini, e o Machatini borrou. Portanto, eu acho que enquanto não se esclarecer essas questões, fica mal Machatini ser colocado ao lado do presidente como conselheiro. Porque não estará em condições. Por exemplo, o Conato traz aqui uma visão que também interessa, que diz que, na verdade, tem competências e até mérito. Porque é que essa competência eu não vi, porque se ele tivesse competência não teria feito o que fez. Contrariamente ao que ele diz de Magala. Por isso não pode se misturar Magala com Machatini e compará-los. Okay. Magala nunca teve escândalos financeiros, tenham chegado ao meu conhecimento, que estão na responsabilidade pessoal dele. Magala nunca foi investigado pelo Gabinete de Combate à Corrupção, pelo que eu sei, a não que o senhor saiba alguma coisa. Também não é pelo fato de alguém ter passado nas organizações internacionais que nós podemos dizer que pode ser a melhor pessoa. Eu conheço o atual secretário-geral das Nações Unidas, não conseguiu governar Portugal como primeiro-ministro, mas foi bom dirigente daquela questão dos refugiados. Okay, mas para além do Machatini... Desculpa, Kofi Annan foi secretário-geral das Nações Unidas, um dos melhores secretários-gerais das Nações Unidas, mas nunca conseguiu governar Gana. Por isso, algumas coisas que não podem ser trazidas aqui. Okay. Agora, eu queria dizer o seguinte, que o presidente, o discurso dele está aqui. Ele burlou as pessoas. Eu começo a acreditar que, efetivamente, ele cabulou. Porque há algumas coisas que ele está a fazer que não tem... Não percebo. Por que é que o presidente agora prometeu reduzir ministérios? Quantos ministérios reduziu? Depois de empossar ontem, eu me lembro. Parece que só reduziu 2 ou 1 ministério já. O resto está conforme. E aumentou o número de conselheiros em sede da Presidência da República. E o conselheiro tem estatuto do ministro. Tem mais 4 pessoas ali, a mais em relação aos outros governantes. E ainda vem o inspetor-geral do Estado. Estamos a fazer o quê? Ele prometeu que ia reduzir os custos. Como é que ele vai reduzir os tais custos? Eu tenho aqui o discurso dele aqui. Para dizer o seguinte, eu estou muito decepcionado com a decisão de nomear Machatini como chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos. Ok. Está decepcionado com o Machatini, mas qual é a visão que tem do resto dos nomes? Temos, por exemplo, a Beatriz Buchil, temos Mateus Magala, que até já falou dele, temos, por exemplo, outros nomes também. Beatriz Buchil, tendo em conta onde estava, não devia estar na presidência agora.
porque ainda há muita coisa que tem que se explicar por questão das dívidas ocultas. Nós sabemos que Manuel Chang, daqui a mais de 2 anos, já de voltar para casa e tem muita coisa por nos contar. Não só, os libaneses meteram um processo contra o presidente Nyusi, que não andou porque o presidente Nyusi era chefe de Estado. Agora isso terminou. O período de nojo acho que vai terminar mais ou menos até julho ou agosto. Acredito que até setembro o Nyusi terá que responder o processo em tribunal. Tendo sido a Bushile, representante do Estado moçambicano neste processo, que dificultou a notificação do presidente Nyusi para dizer o que ele sabe sobre as dívidas ocultas, eu acho que não era momento de levar Bushile para aquele posto. Porque quando chegar o momento dele ser citado para ele responder, vai se dizer que tem imunidade. Ok. Temos que esperar. Então, eu acho que o Machatine, a Bushile, deviam esperar que os assuntos deles fiquem limpos. Olha, o primeiro-ministro de Portugal, o antigo António Costa, demitiu-se por pequenina suspeita. Então, o presidente não pode estar rodeado e ser aconselhado por pessoas suspeitas. Ok. Deixa-me dizer mais. Sim, me mas lembra, só vou lhe dar Sim. 1 minuto só. Me lembra, Mais do que isso, não. me lembra, já fez tudo o que tinha na vida, porque já foi Procurador-Geral da República, já foi Presidente da Assembleia da República, agora está na governação. Se este governo descarlar, porque a probabilidade deste governo descarlar é muito maior, eu acho que o Dr. Mulembe terá estragado os seus créditos, quando devia ir descansar em paz, com o amor de todo o povo moçambicano, que é para evitarmos estas questões de discutirmos, é problema do sistema, é problema... Há pessoas que estão no sistema que conseguem se destacar e conseguem dizer que eu sou diferente dos outros. O presidente prometeu um governo mais eficaz, mas nunca disse quantos ministros. Eu perguntei isso, até foi aqui. Mas quem quer reduzir o tamanho do governo tem que dizer quantos ministros vai reduzir. E esta parte de reduzir ministérios isto, não faz parte do manifesto dele. Esta parte de acabar com vice-ministros não faz parte do manifesto dele. Hoje está-nos a levantar a questão do secretário de Estado. A educação corre o risco de ter três secretários de Estado. Ok, nós voltamos a falar sobre isso. Vamos deixar o Régio Corado. Desculpa, quero terminar mesmo. Vamos deixar. O presidente faz uma abordagem... Vamos deixar o Régio, Sim. depois voltamos consigo. Deixa-me É preciso dizer. deixarmos O a ele presidente